E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões do Soro Positivo. Eu pensei muito sobre fazer esse vídeo. Era um vídeo que na verdade eu já deveria ter feito, mas eu deixei para fazer justamente essa semana porque essa é a última semana das eleições de 2018 e a gente sabe que tem um cenário aí que é bem possível que possa acontecer, né? E eu tinha que falar alguma coisa sobre isso porque é uma coisa que me preocupa muito, porque é uma coisa que eu vejo que preocupa muitas pessoas ao meu redor. Eu, como militante LGBT e como militante ativista da causa do HIV/AIDS, eu, eu sinto que eu tenho a obrigação de falar sobre isso mais uma vez, só que dessa vez eu quero dar um relato muito mais pessoal. É relacionado com HIV/AIDS, é relacionado com a minha sexualidade, mas na verdade o que eu quero fazer é dar um recado para todas essas pessoas da minha família, amigos e pessoas muito próximas de mim que estão prestes a votar nesse candidato que a gente até deve evitar de falar o nome para presidente da República. Eu acho tão engraçado quando a gente fala sobre as eleições esse ano, porque as pessoas estão colocando um candidato como se ele fosse um herói, como se ele fosse um salvador da pátria. E a gente já viu esse filme acontecer aqui no Brasil várias vezes, inclusive nos últimos anos. Desde as últimas eleições, quantos heróis nacionais apareceram e depois eles caíram. Tivemos o Aécio, tivemos o japonês da Federal, nós tivemos o Cunha, e depois a gente viu que todas as pessoas não eram heróis, coisa nenhuma. Primeiro, eu acho que a gente não tinha nem que achar que político vai ser herói de alguma coisa. Político é só o nosso representante. É uma pessoa que a gente dá um voto de confiança e está lá nos representando. E se ele está nos representando, obviamente ele representa o que nós pensamos, porque nós votamos nas pessoas que nós nos identificamos com as propostas, com a maneira que pensa, com a maneira com que se comporta e com o que pretende fazer. E é por isso que para mim essas eleições está sendo bem complicada, porque eu estou percebendo uma coisa que eu não pensei que tivesse mais, pelo menos não tão próximo de mim, que é toda essa maneira de minimizar os efeitos e os impactos da LGBTfobia, né, em pessoas como eu, em pessoas que morrem aqui no Brasil todos os dias. A gente sabe e me dói ter que reforçar isso todo o tempo que o Brasil é é o país que mais mata pessoas LGBT. E ainda assim, entre mais de 10 candidatos para a presidência da República, as pessoas escolheram para ir para o segundo turno justamente a única pessoa delas, que tem um discurso super conservador, muito LGBTfóbico, uma pessoa que vem nos atacando a comunidade LGBT há muito tempo, há muitos anos, e nunca, em momento algum, fez sequer um pedido de desculpa ou retratação pelas barbaridades que ele disse. No início, eu até achava que as pessoas próximas a mim que estavam apoiando ele não tinham conhecimento dessas coisas, porque a gente quer se iludir lá no fundo e quer achar que as pessoas não. É uma pessoa próxima a mim, ela vai pensar um pouquinho no que pode vir a acontecer comigo, no que todo esse discurso de ódio, né, pode influenciar na minha vida. E quando eu falo influenciar de uma maneira que pode ser, inclusive, fatal ou física ou de uma maneira agressiva, porque a gente já viu isso acontecer em outros países, como, por exemplo, aconteceu com a Rússia e segue acontecendo. Só que com o decorrer do tempo, eu comecei a perceber que as pessoas elas sabiam de tudo isso que ele falava e que ele fala ainda. Ele deu uma amenizada agora na época da eleição, mas até o início do ano ele seguia falando as mesmas coisas, repetindo o que ele falava 10 anos atrás. E isso me fez perceber que nessas eleições eu estava rodeado de pessoas que se sentiam representadas por essa pessoa. Não só porque ele é anti-PT, que eu até consigo compreender, né, o que leva uma pessoa a ser anti-PT, mas daí a escolher uma pessoa como essa, que toda semana tem uma frase muito escrota, que toda semana tem um posicionamento muito discriminatório, que deixou claro que vai transformar a vida dos gays no inferno assim que ele assumir, que deixou claro que ele pretende desconsiderar o casamento de homem ou de mulher com mulher, que deixou claro que ele vai querer combater a, entre aspas, ideologia de gênero, que é justamente aquele nosso debate que a gente leva à escola sobre identidades de gênero, sobre o debate de gênero em si, que ajuda a amenizar as diferenças do preconceito dos homens contra as mulheres, que ajuda a legitimizar o empoderamento feminino para que elas possam
se sentir com força para fazer coisas que antes eram só masculinas, e homens também não sentir o peso do machismo toda vez que quiserem fazer alguma atividade que seja teoricamente feminina, como por exemplo uma dança, como por exemplo qualquer atividade que não seja jogar bola numa escola, como falar para uma criança que ela pode usar várias cores, que não existe uma cor de menino, uma cor de menina, e todas essas coisas que ele diz que ele quer combater, porque seria uma ideologia de gênero, são coisas que afetam diretamente na comunidade LGBT, nas mulheres, inclusive algumas falas dele, inclusive afetam diretamente a população negra, né? Índios. E eu fico pensando como uma pessoa tão próxima a mim, pessoas que eu considerava umas pessoas com instrução, sabe, com um pouquinho de discernimento, com amor ao próximo, não só votar nessa pessoa, mas como também fazer um apoio e uma militância para essa pessoa ainda por cima. Sair com o carro buzinando para essa pessoa, postar dia e noite coisas para essa pessoa, minimizando todas essas barbaridades que essa pessoa fala. Isso sem falar de todas as outras questões que não são LGBT, isso tirando toda a questão da democracia em si, isso tirando toda a questão do desrespeito pelas eleições, enfim. Então esse ano não tem como a gente passar por isso sem fazer essa reflexão. Não tem como, e eu não sinto nem pesar de falar isso, porque não tem como mais eu chegar para essas pessoas que estão votando numa pessoa que é abertamente contra a minha existência e eu sentar numa mesa com elas e fingir que nada aconteceu. Isso para mim é impossível, isso não tem como acontecer mais. Porque eu não consigo ver essas pessoas como se elas estivessem sendo enganadas. Eu vejo essas pessoas como se finalmente elas estivessem sendo representadas. Isso para mim é perigoso e isso para mim ofende diretamente a minha pessoa. Não é uma divergência política mais, deixou de ser há muito tempo, deixou de ser uma divergência política já desde as últimas eleições, quando esse discurso começou a ganhar força, esse discurso homofóbico, esse discurso machista, xenofóbico, aí a divergência começou a ser moral. Eu jamais faria uma amizade com alguém no Facebook ou na vida real que essa pessoa tivesse, por exemplo, na foto do perfil, uma foto do Hitler ou uma suástica. Eu jamais faria uma amizade com alguém, uma pessoa abertamente racista. E eu, infelizmente, né, não consigo mais ter, da mesma forma que eu tinha essas pessoas que fazem campanha para esse cara, não tem como. Não tem como não levar isso como algo pessoal, né? Eu sei que ele não fala lá na TV Léo, mas ele fala dos gays e dos LGBTs, principalmente dos militantes, que é onde eu me enquadro diretamente. E também tem toda a questão do HIV e AIDS, que eu já falei aqui num vídeo e que as pessoas próximas a mim completamente ignoraram. Mas elas me dizem assim, não, Léo, mas não existe a possibilidade de vocês ficarem sem medicamento. Aí eu falo para vocês, existe sim. Ele pode, de repente, não cancelar a distribuição de remédios, porque isso está previsto em lei. Mas nós já sabemos, eu vou repetir o que eu falei no outro vídeo, que depois da PEC do teto, e quem utiliza o SUS sabe que isso é verdade, nós já tivemos muita dificuldade de acesso ao medicamento, tivemos medicamento fracionado e pessoas que seguidamente ficavam mais de 2 semanas sem medicamento, comprometendo completamente o tratamento. E comprometer o tratamento, muitas vezes até mesmo a um curto prazo, já pode ter um efeito muito negativo. Mas de repente eu vejo as pessoas comentando assim, não, Léo, mas aí é problema de vocês não se cuidaram. Apesar de eu achar isso muito injusto e muito desumano, porque eu não vejo ninguém falar isso para uma pessoa que fumou a vida inteira e está, por exemplo, com enfisema pulmonar, ou que tem desgaste nas articulações por sobrepeso porque comeu muito a vida toda, ou uma pessoa que se acidentou porque estava sem cinto de segurança e também foi imprudente. Deslizes acontecem, as pessoas não têm que sofrer por isso pro resto da vida. Fora isso, isso aí não é nenhum presentinho do governo, não. Isso aí nós pagamos com taxas e nós pagamos com impostos, e eles estão nos
retornando. É para isso que nós pagamos esses impostos e essas taxas. Mas, se ainda assim isso não convence, infelizmente eu vou ter que usar esse argumento para lembrar para vocês que toda pessoa em tratamento ela tem a carga viral zerada. E no momento que ela tem a carga viral zerada, ela não transmite o vírus. Agora, deixar que pessoas não recebam o tratamento ou dificultar esse acesso ao tratamento ou fazer com que as pessoas se desestimulem a fazer o tratamento, utilizando de preconceito, discriminação, reforçando estigmas negativos que a gente tem e que a fala dele sobre nós reforça isso faz com que as pessoas não tenham uma adesão ao tratamento, consequentemente essas pessoas elas não vão controlar o vírus no corpo e consequentemente essas pessoas vão acabar transmitindo o vírus. Entenderam? Não é uma questão mais de o Léo, pobrezinho, é saúde pública. Controle de epidemia, saúde pública. Se a vida de uma pessoa já não comove mais vocês, isso é uma questão de saúde pública. Eu me sinto triplamente ameaçado e as pessoas sabem disso, as pessoas que estão na minha volta. E muitas pessoas parecem estar gostando disso. É como se eu andasse com 3 alvos quando eu saio da minha casa. Um por ser gay, um por viver com HIV e outro por ser militante de esquerda. Só que eu nunca ameacei a vida de ninguém. Nunca, jamais, jamais, em hipótese alguma, eu votaria numa pessoa que fala essas barbaridades que ele fala de pessoas como eu, de alguém da minha família. A humanidade vem sempre em primeiro lugar. E eu achava que as pessoas próximas sempre iriam primeiro pelos seus. Então, eu peço desculpa para você se a partir de agora eu vou mudar. Aliás, eu não peço desculpa para você se a partir de agora eu vou mudar, porque a partir de agora eu vou mudar com muitas pessoas. E a partir de agora, essas pessoas que fizeram campanha para esse cara, que já demonstraram que não se importam muito comigo, ou com o que eu possa pensar, ou como eu posso me sentir a partir do ano que vem, dependendo do que possa acontecer no próximo domingo, eu só quero dizer que eu tenho o direito de não querer vocês mais perto de mim. E eu espero, e eu nunca desejei tanto que eu estivesse errado, que a consciência de vocês não pese daqui a uns anos. Votem com consciência que eu tô falando da minha vida e é isso. É um momento que a gente está sentindo decepção, é um momento que a gente já está sentindo que já está se sentindo derrotado, porque viu que tem pessoas próximas repetindo esse discurso. E por mais que esse candidato, inclusive, seja derrotado no próximo domingo, nós já sabemos que o mundo não era bem como a gente imaginava.